As últimas horas da guerra entre Israel e o Hamas são marcadas pela piora da situação humanitária na faixa de Gaza e o aumento dos combates em terra. Ontem, a Agência das Nações Unidas para Refugiados na Palestina disse que milhares de pessoas saquearam armazéns para levar comida, água e outros suprimentos. Armazéns da ONU, ali das Nações Unidas, dentro da faixa de Gaza. Em comunicado, o escritório da ONU afirmou que esse é um sinal preocupante de que a ordem do território pode estar colapsando depois de 3 semanas de confronto. Nós até comentamos isso por aqui, de que os vídeos que chegavam da faixa de Gaza era de a população tentando manter a normalidade na medida do possível, mas que isso não estava acontecendo. Agora acabou o suprimento em tudo quanto é supermercado, em mercadinho e tudo mais, e essas pessoas infelizmente estão atrás, principalmente de farinha, para conseguir fazer o pão. Sabe que assim que eu vi essa notícia, eu lembrei quando você falou isso, sabe? A Carla comentou aqui, acho que com 1 semana de guerra, falando sobre a ausência de saques até ali, as pessoas respeitando filas para comprar alimentos, filas de horas e horas, que até ali não tinha havido saques, que as pessoas não tinham invadido os mercados até então funcionando, aqueles que estavam funcionando. Eu lembrei na hora, quando a Carla falou isso, falou, poxa, será que se acontecesse por aqui, a gente veria essa tentativa de manutenção da ordem? Ocorre, e a gente observou aquilo, até porque é uma população muito habituada, infelizmente, a todo tipo de restrição, inclusive restrições alimentares. Mas aí é um claro sinal do colapso social, né? Quando agora, esses saques começam a ser observados. É quando o suprimento acaba e não tem mais jeito. Exato. As forças de Israel continuaram realizando bombardeios de maneira incessante nas últimas horas. Entre sábado e domingo, os militares do Estado judaico atingiram mais de 1.000 alvos em terra. A artilharia israelense também teria atingido uma área próxima a um outro hospital, um dos maiores da faixa de Gaza, localizado no norte do território. O Crescente Vermelho, movimento equivalente à Cruz Vermelha nos países islâmicos, diz que Israel ordenou o esvaziamento da instituição de saúde. Porta-voz da organização, Nebal Farsak, afirma, no entanto, que não é possível realizar a manobra. Nós temos mais de 400 pacientes dentro do hospital, muitos deles estão em unidades de tratamento intensivo, e retirá-los daqui significaria matá-los. É por causa disso que nós recusamos a ordem de saída. Além dos 400 pacientes, o hospital tem servido de abrigo para 14 mil pessoas que tiveram de sair de casa. Israel sustenta que o Hamas tem usado algumas instalações de saúde para esconder as operações terroristas. Falando à rede britânica BBC, o chefe de um outro hospital afirmou que está recebendo simplesmente 55 mil desabrigados. 55. A gente não tem como precisar exatamente esse número, Mas imagina, mais de 50 mil pessoas que tentam se abrigar no hospital. Não é que elas estão feridas, elas simplesmente não têm para onde ir. Um estádio de futebol. Uma arquibancada de estádio de futebol. Cheio, estádio dos grandes, né? Minha nossa. Bem, o Médicos Sem Fronteiras, a organização, diz que as crianças da faixa de Gaza estão tendo de ser operadas sem anestesia. A entidade afirma ainda que os necrotérios estão inundados de corpos e que o número de feridos extrapola qualquer capacidade dos sistemas de saúde. A comunicação com o grupo de brasileiros que ainda esperam um resgate ali na faixa de Gaza foi restabelecida depois de 2 dias. O acesso à internet estava limitado na região desde sexta-feira, depois dos fortes bombardeios israelenses. Segundo o governo brasileiro, 34 pessoas aguardam a abertura da passagem humanitária de Rafah, ali na fronteira com o Egito, para serem então repatriadas, mas por enquanto sem nenhuma perspectiva de que isso possa acontecer. Tem inclusive aquele avião de resgate parado no Cairo, mas os brasileiros não podem sair de Gaza. Então aquele avião já tem mais de 15 dias ali parado e não tem nenhuma previsão nesse sentido. De acordo com a representação brasileira na Palestina, não há relatos de feridos entre os brasileiros, mas o acesso à água e gás é bastante limitado e há os relatos de grande proliferação de mosquitos e outras doenças também. Agora há pouquinho, inclusive, a Shahed Albana, brasileira, que está por lá, enviou uma mensagem para a gente dizendo que passa bem, mas que os bombardeios não param e aterrorizam moradores de Gaza. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Estamos aqui na frente da fronteira do Egito, tá aqui bem aqui, a gente tava bem pertinho agora. A situação tá difícil ainda para todo mundo que está na faixa de Gaza. As ajudas humanitárias ainda também não entraram muitos caminhões.
A fronteira está fechada ainda e não há notícias da gente sair daqui. A embaixada está nos ajudando em tudo que precisamos, de comida, água, gás e tudo. É difícil de encontrar água e gás e a comida também tá acabando no país, por causa que as fronteiras estão fechadas, mas a embaixada está nos ajudando em tudo que é possível. Ontem à noite foi terrível, a gente não conseguiu dormir. Todas as noites, verdade, são terríveis. A gente não consegue dormir, não consegue ficar calmo de tantos bombardeios que eles jogam perto em todos os lugares. A gente espera que as fronteiras vão abrir logo e a gente vai conseguir sair daqui logo. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, destaca que, apesar do agravamento da situação humanitária em Gaza, o ataque terrestre, que foi prometido por Israel, ainda não começou efetivamente. Até agora temos de informação é que Israel colocou, vamos dizer da seguinte forma, comandos para iniciar as operações terrestres. São comandos de informação, ou seja, são grupos específicos, principalmente da área do Mossad, do Shin Bet, que são grupos de informação. Eles entram em Gaza, atacam objetivos bem específicos, alvo bem específico, recolhem informações, destroem áreas, por exemplo, de lançamento de foguetes. Em outras palavras, são grupos de preparação. Isto ainda não é a invasão, né? A invasão virá quando você efetivamente tiver a entrada. O Ministério da Saúde, administrado pelo Hamas em Gaza, afirma que mais de 8.000 pessoas morreram desde o início dos bombardeios. Do lado de Israel, são 1.400 vidas perdidas. Para o especialista em segurança internacional Gunther Hudzit, o objetivo israelense de destruir o grupo islâmico está longe de ser possível e os civis devem continuar sofrendo. Porque as operações militares, elas são um instrumento para se atingir um objetivo político. E se for realmente, se o governo israelense continuar com esse objetivo que vem falando, acabar com o Hamas, esse objetivo é inalcançável, porque o Hamas não é um Estado, não é um governo que, se você derrota militarmente, como foi o caso do Saddam Hussein em 1991, você consegue obrigá-lo a mudar de atitude, assinando tratados, impondo a vontade pelas armas. O Hamas é muito mais do que isso, é uma ideologia, assim como o Estado Islâmico. Para encerrar o assunto por hora, o número de reféns em Gaza, segundo o governo de Israel, aumentou para 239 neste domingo. As autoridades israelenses não divulgam detalhes, dos reféns, mas afirmam que entre eles há civis, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Lembrando que o Conselho de Segurança da ONU realiza hoje uma reunião de emergência. Vai ser mais uma tentativa de definir medidas para garantir o acesso da população de Gaza à assistência humanitária, proteger os civis. O colegiado já vetou 4 propostas nesse sentido. 2 apresentadas pela Rússia, uma pelos Estados Unidos e uma pelo Brasil. A representação brasileira preside o Conselho de Segurança até amanhã.